Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 3. Ache uma função de x cuja derivada seja a função dada a seguir. Letra A. 3x². Estamos supondo, que f' de x, quer dizer, a derivada é igual a 3x². Como essa derivada é igual a uma constante vezes uma potência de x, é natural supor que a função f de x também seja. Então, vamos supor que f de x seja um a vezes x elevado a n. Se calcularmos a derivada dessa função, f' de x vai ser o a, que é a constante, aí o n vira um fator, n vezes x elevado a n menos 1. Comparando essa expressão com a do exercício, elas serão iguais se a vezes n for igual a 3 e n menos 1 for igual a 2. Resolvendo a segunda aí, se eu passar o 1 para o outro lado, o n vai ser 2 mais 1, então já descobri que o n vale 3. Agora, usando a primeira, a vezes 3, que é o valor de n, tem que ser igual a 3. Então, o a vai ser 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, o valor de a é 1 e o valor de n é 3. Então, a função procurada, f de x, vai ser x elevado a 3. Letra B, 4x². Como esta função tem a mesma forma da função anterior, uma constante vezes uma potência de x, vamos supor que o f de x seja igual a, uma constante, vezes x elevado a n, outra constante. Então, o f' de x vai ser a n vezes x elevado a n menos 1. Comparando as duas expressões, elas serão iguais quando a vezes n for igual a 4 e n menos 1 for igual a 2. Resolvendo a segunda, passando o menos 1 para o outro lado, o n vai ser 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a vezes 3 tem que ser igual a 4. Então, o a vai ser 4 terços. Então, a função procurada, cuja derivada é 4x², vai ser f de x igual a 4 terços vezes x elevado ao cubo. Letra C. 3x² mais 2x menos 5. Agora, o f' de x é igual a 3x² mais 2x menos 5. A derivada é uma soma de funções semelhante às resolvidas nas letras A e B. Podemos resolver cada uma separadamente. Se g' de x for 3x², vamos supor que o g de x é igual a 1a vezes x elevado a n. E chegamos à conclusão que o g de x é igual a x ao cubo, porque essa expressão é exatamente idêntica à da letra A. Então, não precisamos fazer novamente. Se g' de x for 2x, vamos supor que o g de x seja a x elevado a n. Então, g' de x vai ser a n x elevado a n menos 1. Comparando as duas expressões, elas serão iguais quando o a vezes n for igual a 2 e o n menos 1 for igual a 1. O x é x elevado a 1. Resolvendo a segunda, o n vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, a vezes 2 é igual a 2. Então, o a é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a gente conclui que o g de x vai ser x elevado ao quadrado. 1 vezes x elevado ao quadrado. O a vale 1 e o n vale 2. Xg' de x for menos 5, vamos fazer a mesma suposição. Vamos supor que o g de x é a x elevado a n. Então, o g' vai ser a vezes n x elevado a n menos 1. Para que sejam iguais, a vezes n tem que ser igual a menos 5 e n menos 1 tem que ser igual a 0. Esse menos 5 aí é como se fosse menos 5x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, resolvendo a segunda, o n vai ser 1. Então, a vezes 1 é igual a menos 5. Então, o a é igual a menos 5. Então, a gente já descobriu que o g de x vai ser menos 5x. Então, a resposta final é f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x.
Número 4. Acha a reta tangente à curva y igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 2 no ponto 2, 4. A inclinação da reta tangente pode ser determinada pela derivada da função no ponto. O f' de x aí vai ser o quê? A derivada de 3x ao quadrado, o 2 vai multiplicar o 3, então fica 6x, que eu subtraí um do expoente. A derivada de menos 5x vai ser menos 5, e a derivada de 2 é zero, que é uma constante. No ponto do exercício, o valor de x é 2. Então, o f' de 2 vai ser 6 vezes 2 menos 5. 6 vezes 2 dá 12, 12 menos 5 dá 7. Concluímos que a inclinação da reta tangente é igual a 7. A equação reduzida de uma reta tem a forma y igual a ax mais b. A e b são constantes que determinam a reta. A constante a é a inclinação da reta, que já determinamos, vale 7. Como a reta passa pelo ponto 2, 4, essas coordenadas devem satisfazer a equação da reta, né? Aí o x vale 2 e o y vale 4. Então, o y já é igual a 7x mais b, né? O a vale 7. No ponto, o x vale 2 e o y vale 4. Né? Substituindo, no lugar do y, 4 vai ser igual a 7 vezes 2, que é no lugar do x mais b. Então, 4 vai ser 7 vezes 2 dá 14 mais b. Passando o 14 para o outro lado, 4 menos 14 é igual a b, então b é igual a menos 10. Portanto, a equação da reta tangente a essa curva no ponto 2, 4 é y igual a 7x menos 10. Número 5. Acha o ponto da curva y igual a 4x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 24x mais 10, nos quais a tangente é horizontal. A inclinação de uma reta horizontal é nula, igual a zero. Então, queremos descobrir os pontos nos quais a inclinação da reta tangente é nula, ou seja, quando a derivada se anula. Calculando a derivada, dy dx vai ser a derivada de 4x ao cubo, o 3 vira fator, né? 3 vezes 4, 12, e eu vou subtrair 1 do expoente, 12x ao quadrado. A derivada de 6x ao quadrado, 2 vezes 6 dá 12, e eu subtraindo 1 do expoente fica x. A derivada de menos 24x, só remover o x aí, dá menos 24. E a derivada de mais 10 é zero, que é uma constante. Ela será nula quando 12x ao quadrado mais 12x menos 24 for igual a zero. A gente pode dividir tudo por 12 aí, né? Vai ficar x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Dá para resolver por Bhaskara, mas eu vou resolver de um modo diferente. Vamos reescrever a expressão como x ao quadrado menos x mais 2x menos 2. Perceba aí que o x foi reescrito como menos x mais 2x, que é x também. Só que dessa forma, os dois primeiros termos nós podemos colocar o x em evidência. Então fica x vezes x menos 1. E os outros dois a gente pode pôr o 2 em evidência. Então fica 2 vezes x menos 1. Agora a expressão tem o x menos 1 como um fator comum. Então eu posso reescrevê-la como x menos 1 vezes x mais 2. Isso tem que ser zero. Isso vai ser zero quando cada um dos fatores se anular. Quando x menos 1 for igual a zero, ou seja, quando x for igual a 1. E quando x mais 2 for igual a zero, ou seja, quando x for igual a menos 2. Para esses valores de x, a reta tangente é horizontal. Para determinar os pontos, basta calcular o valor da função original para esses valores de x. O f de 1 vai ser 4 vezes 1 ao cubo, mais 6 vezes 1 ao quadrado, menos 24 vezes 1, mais 10. Né? Eu substituí o x por 1. 1 ao cubo é 1, vezes 4 dá 4. 1 ao quadrado é 1, vezes 6 dá 6. Menos 24 vezes 1 dá menos 24, mais 10. Fazendo essa soma aí, vai dar menos 4. Então, o primeiro ponto é 1 menos 4. O f de menos 2 vai ser 4 vezes menos 2 ao cubo, mais 6 vezes menos 2 ao quadrado, menos 24 vezes menos 2, mais 10.
né? Eu substituí agora o x por menos 2. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Vezes 4 dá menos 32. Menos 2 ao quadrado dá 4. Vezes 6 dá 24. Menos 24 vezes menos 2 dá mais 48. Mais 10. Fazendo essa soma aí dá 50. Então, o segundo ponto é menos 2, 50. Né? Se a gente traçar o gráfico da função, né, que nós vamos ver com detalhes nas aulas futuras, né, como esboçar um gráfico de uma função utilizando derivadas, mas aqui eu vou só mostrar. A gente vai perceber aí que a reta tangente, quando x vale 1 e x igual a menos 2, ela é horizontal, né, com inclinação nula. Número 6. A reta x igual a intercepta a curva y igual a 1/3 vezes x ao cubo mais 4x mais 3 num ponto P. E a curva y igual a 2x ao quadrado mais x num ponto Q. Para que valor ou valores de A as tangentes a essas curvas em P e Q são paralelas? A inclinação da reta tangente às curvas é determinada pelas derivadas dessas funções, né? Estamos interessados no valor dessa inclinação quando x é igual a A. Então, vamos calcular as derivadas. A primeira função é y igual a 1/3 vezes x ao cubo mais 4x mais 3. dy dx vai ser, o 3 vai multiplicar 1/3 e vai dar 1, né? Então, eu vou subtrair 1 do expoente, então fica x ao quadrado. E a derivada de 4x é 4. Quando x for igual a A, o f', né, de A, que é outra maneira de escrever a derivada, né, vai ser, no lugar do x, eu ponho A ao quadrado mais 4. A outra função é y igual a 2x ao quadrado mais x. Derivando dy dx, né, o 2 multiplica o 2, né, no 2x ao quadrado, aí fica 4 vezes x, né, subtrair 1 do expoente. E a derivada de x é 1. Quando o x for igual a A, o f' de A vai ser 4A mais 1. Queremos que essas retas sejam paralelas, ou seja, que suas inclinações sejam iguais. Então, queremos que A ao quadrado mais 4 seja igual a 4A mais 1. Passando os termos da direita para a esquerda, fica A ao quadrado mais 4 menos 4A menos 1. Que fica A ao quadrado menos 4A e 4 menos 1 dá 3. Isso tem que ser igual a zero. Como fizemos no exercício anterior, a gente pode usar Bhaskara para resolver aqui, né? A fórmula de Bhaskara, delta e tal. Mas vou fazer de outra forma. Vamos escrever a expressão como A ao quadrado e o menos 4A eu vou escrever como menos A menos 3A mais 3 igual a zero. Né? Não mudou nada. Essa forma é melhor porque eu posso colocar o A em evidência dos dois primeiros termos aí. Ó. Fica A vezes A menos 1. E eu posso colocar o menos 3 em evidência nos outros dois. Então, fica menos 3 vezes A menos 1. Agora, nós temos A menos 1 em comum, os dois fatores que eu posso colocar em evidência. Então, fica A menos 1 vezes A menos 3. Isso será nulo quando A menos 1 for zero, ou seja, quando A for igual a 1. E quando A menos 3 for igual a zero, ou seja, quando A for igual a 3. Então, para estes valores de A, as tangentes às curvas serão paralelas, né? Terão a mesma inclinação. Agora, tente resolver os seguintes exercícios. Na próxima aula, a gente vê a resolução deles.